Olá pessoal, espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai realizar um exercício sobre plano tangente. Ele é um exercício que está presente no livro Um Curso de Cálculo, volume 2, do Guido Orizzi. E vamos à resolução desse exercício. E o que é interessante desse exercício, que acho que vale a pena comentar, é que ele envolve também alguns conhecimentos sobre geometria analítica. Ele pega tanto de cálculo, do conhecimento sobre o plano tangente, todas aquelas fórmulas, mas também pega vários pontos sobre a geometria analítica. Mas é um enunciado. Ele fala para a gente determinar os planos que sejam tangentes ao gráfico, Ele fala que a função de x e y é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e que contém a interseção dos planos x mais y mais z igual a 3 e z igual a 0. Muito bem. O grande problema desse exercício é que ele não dá um ponto para a gente. Então, pela interseção, a gente tem que descobrir qual ponto que ele trata para a gente resolver, no caso, quais pontos esse exercício quer que a gente configure o plano tangente. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é lembrar daquela fórmula lá do plano tangente, que é igual a z menos z0 é igual à derivada parcial da função em x vezes o ΔX mais a derivada parcial da função em y vezes o ΔY. Muito bem. Então, o primeiro passo vai ser resolver aqui as derivadas parciais. Fazendo aqui no cantinho. Então, derivada parcial aqui da função em x. Aqui a gente pode até usar a regra do tombo, Vai ficar aqui 2x. No caso 2x0, que embora a gente não tenha um ponto, a gente pode colocar aqui em termos genéricos, onde o ponto seria igual a x0, y0 e z0. Talvez isso vai facilitar a gente para não confundir os termos quando a gente for mexer na equação. E agora a derivada parcial da função em y, onde aqui ficaria 2y0. Muito bem. Aplicando isso daqui à equação, a gente vai descobrir que z vai ser igual a... Nesse caso aqui, o z0 vai ser o mesmo valor aqui da função. No caso, como que é menos z, vai ficar aqui x0 ao quadrado menos y0 ao quadrado, como foi dado lá a função, que 2x0 ao quadrado. E aqui x menos, como que a gente não sabe um ponto, x0 ao quadrado mais 2y menos y0. Muito bem. Agora a gente brincando aqui com essa equação, isso daqui aplicando aqui a distributiva vai dar 2x0 vezes x. Aqui vai ficar 2x0 ao quadrado, como que aqui tem um menos aqui, Isso como a gente vai cortar, então vai ficar menos x0 ao quadrado. E a mesma coisa aqui para o y, Fica aqui menos, no caso aqui, menos y ao quadrado. Lembrando que aqui, eu já fui mais direto, No caso aqui eu multipliquei aqui o 2 vezes y0 pelo menos y0, ficaria 2y0 ao quadrado. E aí pegando esse termo aqui e jogando aqui do lado, ele ia passar como positivo, então... No final das contas, a gente vai fazer menos 2y0 ao quadrado mais y ao quadrado. Daria menos y ao quadrado. Muito bem. Bem, tendo isso daqui em mente, agora a gente vai pensar um pouco na interseção desses dois planos, que é o que vai nos dar os pontos necessários para a gente conseguir calcular os nossos planos tangentes. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é fazer uma substituição, ou seja, a gente vai pegar esse z0 do plano e aplicar em x mais y mais z é igual a 3, que é o outro plano que ele deu para a gente. Então, o z vai dar 0, então agora x mais y é igual a 3. O que é interessante a gente lembrar é que sempre quando dois planos são interceptados, no caso no R3, a gente pode perceber que eles formam uma reta de interseção. Então, é justamente essa reta que a gente pode explorar para nos dar os pontos para a gente determinar o plano tangente. Como que a gente vai fazer essa reta? Bem, a gente já
tem aqui meio caminho andado com essa equação. Agora, o que a gente pode pensar é isolar aqui, no caso, o x, onde x é igual a 3 menos y. Então, o que a gente faria? Aqui, tendo isso aqui em mente, a gente pode fazer uma substituição de y é igual a t. Então, a nossa reta de interseção, né, chamada reta de vai ser equivalente a x, vai ser igual a 3 menos t. O y, como a gente falou, vai equivaler a t. E o z, ele vai ser zero. E aí a gente pode lembrar que o t pertence aos reais. Qual é um ponto assim, né? Qual é uma coisa bem legal da gente tirar dessa reta? É o próprio vetor diretor dela. A gente pode chamar ele de v, que vai ser igual a menos 1, 1 e 0. Muito bem. Por que eu falei do vetor diretor? Se a gente voltar aqui para o nosso plano, a gente pode lembrar aqui da normal desse plano, onde vai ser igual a 2x0, 2y0, menos 1. Lembrando que, né, a normal do ponto, aqui esses dois termos aqui vão ser as derivadas parciais, né, num ponto, e aqui o último vai ser menos 1. O que é interessante a gente tentar entender é que tanto o vetor diretor dessa reta quanto esse vetor normal, eles são perpendiculares a esse ponto, né? Eles têm que ser perpendicular. Então, ou seja, se a gente realizar no caso aqui o produto, né? Se a gente fazer aqui, v0 vezes a normal dele, ele tem que dar zero. Então, ou seja, a gente pode fazer aqui que 2x0, 2y0, menos 1, vezes menos 1, 1 e 0, tem que dar zero partindo dessa hipótese aqui. Então, ou seja, isso daqui vai ficar menos 2x0 mais 2y0 mais 0 é igual a zero. E nisso a gente já pode perceber uma coisa bem interessante. Passando esse 2x0 aqui, né? Como que esses dois termos são zero, a gente também pode dividir tudo isso daqui por 2. A gente vai chegar a uma conclusão que tanto x0 tem que ser igual a y0. Então, ou seja, no nosso ponto, esses dois parceiros aqui, essas duas coordenadas aqui, vão ser iguais. Então, tendo isso daí em mente, a gente pode até aplicar esse conceito aqui que a gente acabou de descobrir na equação do nosso plano. Então, ou seja, a gente pode já até fazer aqui de uma forma genética, a gente pode fazer que z é igual a 2x0 vezes x mais 2x0 vezes y. E aqui, menos x0 ao quadrado, menos x0 ao quadrado. Que a gente pode até agrupar tudo isso daqui e ia ficar 2x0, aqui ia ficar x mais y, né? A gente coloca esse termo aqui em evidência. E aqui no nosso caso, 2x0 ao quadrado. Muito bem. Agora a gente tem uma equação, só que, assim, ela não ajuda tanto a gente assim, já que a gente tem várias incógnitas aqui. O que a gente pode fazer é tentar tirar alguma delas. Voltando aqui para a equação da reta, né, de interseção, a gente pode pegar aqui um ponto qualquer onde essa reta passa e substituir esse x, y e o z aqui nessa equação do plano. Então, ou seja, vou pegar aqui na reta de interseção o ponto zero, própria origem. Então, aqui x ia ficar o quê? 3 menos 0, equivale a 3. O y ia ficar 0 mesmo, né? Lembrando que assim, o que eu estou fazendo aqui é que esse t aqui ele equivale a 0. O z vai ser 0 mesmo. Então, pegando esses resultados aqui, que a gente acabou de descobrir, a gente pode substituir eles aqui no nosso plano. Então, como que ficaria? O z é 0, aí ia ficar 2x
o x aqui ia ficar 3 mais 0, e aqui ia ficar menos 2x0 ao quadrado. Então, como que ia ficar? Ia ficar 0 é igual a 6x0 menos 2x0 ao quadrado. A gente pode simplificar aqui tudo isso daqui, né? No caso, a gente pode fazer aqui uma divisão por 2. E a gente já pode até deixar o termo em evidência, onde ficaria aqui 0 é igual a x0. Aí ia ficar, deixa eu ver aqui, 3 menos x0. Ou seja, a gente só, para que essa equação seja verdadeira, x pode assumir dois valores. x0 pode ser igual a 3 ou x0 pode ser igual a 0. Nisso daí, a gente acaba descobrindo duas coordenadas, tanto a de x quanto também a de y. Lembrando que a gente descobriu aqui, né, pelo produto, que x0 é igual a y0. Ou seja, então a gente já descobriu aqui dois pontos, quer dizer, duas coordenadas em relação ao nosso ponto. Que x0 vai ser igual a 3, y0 é igual a 3, e a gente pode até chamar um outro ponto aqui que vai ser igual a 0 e 0. Para o z0, o que a gente pode fazer é lembrar que o ponto z vai ser igual à própria função, né? Lembrando que esse f de x aqui é igual a z. Então, o que a gente vai fazer é pegar as duas coordenadas que descobrimos aqui, x e y, e aplicar. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso daqui vai dar 9 mais 9, 18. E aqui embaixo vai dar 0, né? Aqui 0 mais 0 é igual a 0. Então, olha que interessante. A gente tem um plano tangente, que o ponto dele vai ser a origem, e aqui o outro ponto vai ser igual a 3, 3 e 18. Tendo vista isso daqui, que a gente já descobriu os dois pontos, é só a gente pegar isso daqui, e jogar aqui na nossa equação do ponto, do plano tangente. Então a gente vai descobrir dois planos tangentes. O primeiro, chama aqui de Z1, inclusive, vai ser igual a Z é igual a 6x mais 6y menos 18. E o próximo vai ser igual a z, chama aqui de z2, vai ser igual a 0. Por quê? O que vai acontecer, né? Só passar aqui um pouco por cima. A gente vai pegar esse ponto e vai fazer exatamente o que a gente já está acostumado a fazer com outros exercícios de plano tangente. A gente vai pegar esse 3 aqui, por exemplo, e substituir aqui nesse x0. Então, aqui já ia ficar 6 e aqui também 6. No nosso caso, num ponto da origem, aqui ia ficar 0 e 0. Multiplicados por 0, a gente vai ver que tudo aquilo lá vai se anular e z é igual a 0. A mesma coisa para quando as derivadas parciais aqui de x e y dá 6. Aí uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né, para ficar um pouco mais claro aqui, né? Deixa eu só pegar aqui o mouse. É que eu peguei aqui o GeoGebra e desenhei aqui o nosso exercício. A gente vê aqui que essa daqui é a superfície que a gente estava tentando descobrir o plano tangente. E aqui a gente vê aqui o que está de vermelho, o que está de preto, os dois planos que o exercício nos deu, né? As duas informações que ele nos deu. Aqui a gente vê justamente a reta de interseção, né, dentro desses dois planos. E aqui o ponto que a gente descobriu, né? Aqui, no caso aqui o primeiro ponto, né, que é esse aqui, o 3, 3, 18, e aqui o outro, que é a própria origem. Aí, só para a gente entender melhor esse exercício, o nosso plano tangente ele vai passar justamente aqui nessa região. Aqui ele vai estar praticamente entre aqui os eixos x e y, né? Ele vai tangenciar aqui a nossa superfície. Então, bem, esse é o exercício que eu decidi trazer aqui para vocês. Espero que tenham gostado. E não esqueçam de se inscrever e deixar o like, e se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima, pessoal!